Cálculo 2, essa que trata aí das integrais duplas, tá? Sou a professora Elaine Ladislau, da Universidade do Estado do Amazonas, e para quem quiser se inscrever, sinta-se à vontade. Bem, vamos só fazer aqui uma comparação, né, do que foi visto em cálculo 1, quando a gente tem uma função de uma variável, né, que o gráfico está aqui no R2, e nós tomamos aquela partição do eixo x, né? Por exemplo, se a gente estiver integrando de A para B aqui, a gente divide esse intervalo em n pedaços, né? E cada pedacinho dessa partição, cada intervalo dessa partição, ela vai ter uma altura aqui e que está relacionada exatamente à função, certo? Então, lá nós vimos também que a gente pode fazer essa aproximação dessa área da curva que está abaixo do gráfico, né, e acima do eixo do x, a gente pode fazer tomando ou essa aproximação por cima, né, que seria pegar essas alturas aqui maiores, certo? E também a gente poderia fazer essa aproximação por baixo, né, que seria pegando as alturas menores, ou ainda assim pegando o que a gente chama de esse ponto aqui, que é o ponto médio, né, ou o ponto de melhor aproximação dentro daquele intervalo, né, para que a gente possa aproximar bem aquela área que está abaixo do gráfico e acima do eixo do x, certo? Então a gente denomina isso de soma de rima. E quando a gente faz a somatória de todas essas áreas desses retângulos aqui, a gente tem uma aproximação muito boa do que seria a área que está abaixo da curva e acima do eixo do x. Então, coisa bem parecida a gente vai fazer, claramente que aumentando uma dimensão, né, porque a gente está agora no R3, né, e aqui a gente tem uma superfície, né, que a gente está denotando aqui por Z, certo? Então, abaixo dessa superfície e acima do eixo X, do plano XY, nós temos aqui esse volume, tá? Então, a nossa ideia seria fazer a partição tanto do eixo do X quanto do eixo do Y, certo? E aqui nós vamos obter vários retângulos menores, de forma que quando a gente calcula as imagens, né, desses elementos que estão delimitando o retângulo, a gente tem aqui as imagens, e com isso a gente consegue fazer a aproximação ou por baixo, ou por cima, ou pelo meio, né, dependendo de onde você vai atribuir a melhor altura para a aproximação desse volume, certo? Que aqui, como a gente já está com uma dimensão a mais, a gente já não vai mais tratar de área, a gente vai tratar de volume, certo? Então a gente vai fazer aqui vários prismas retangulares aqui e fazer a somatória desses retângulos, tá? Então, lembrando que a gente sempre vai fazer, nesse caso aqui, a denotação do volume, tá? Abaixo de um retângulo, tá? Então, esse retângulo aqui, a gente vai, algumas vezes, o livro ele pode denotar da seguinte forma: base vezes altura, tá? Então, aqui a base está entre A e B, né? O intervalo, vezes a altura que está entre C e D, tá? Então, aqui esse retângulo tem base entre A e B e a altura de C até D, tá? Então, dessa forma, a gente vai considerar esse retângulo fechado aqui, para a gente integrar, então, essa superfície sobre esse retângulo, tá? Então, a gente denota isso daí, integral dupla sobre retângulos, tá? Bem, naturalmente, como eu falei ainda há pouco, né, a gente vai fazer esses prismas. Aqui a gente tem uma aproximação, a gente pode pegar aqui o ponto relacionado ao eixo do X, uma mediana aqui, né, entre os 4 pontos do retângulo. O Y também, a gente pode pegar aqui um ponto médio e fazer assim a imagem do f de x ponto, y ponto, tá? Então aqui a gente vai conseguir uma aproximação bem mais, vamos dizer assim, fidedigna do que pegando aqui a altura menor ou a altura maior de cada um desses pontos do vértice do retângulo, tá? Então aqui uma representação, pessoal, como se a gente tivesse aqui
tentando mapear essa função aqui abaixo, né, com esses prismazinhos aqui, e depois a gente soma todos eles e consegue uma aproximação do volume. Então aqui eu coloquei aqui essa figura para vocês verificarem que quanto melhor, quanto mais o refinamento obter mais prismas, a gente consegue uma melhor aproximação do volume, tá? Aqui eu peguei essa superfície aqui, 16 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado, né? Z igual a 16 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado, que é um paraboloide, certo? Onde a altura máxima é 16, ele é emborcadinho porque o sinal é negativo, certo? Com cavidade voltada para baixo. E aqui a gente percebe, olha, se a gente tomar essa aproximação m igual a n igual a 4, esse mn aqui é a quantidade de retângulos que a gente vai conseguir aí, né? M vezes n retângulos. Então, se forem 16 retângulos, 4 por 4, a gente consegue uma aproximação aí de 41,5, tá? Se a gente refinar um pouquinho mais, a gente pegar aqui 8 por 8, né? Que dá 64, então, prismas. Então, percebo que esse volume já passou para 44,875, tá? E se a gente pegar aqui 16 por 16, que dá 256 prismas, né? A gente consegue um melhor refinamento aqui desses prismas, né? Para, vamos dizer assim, preencher abaixo do gráfico. E a gente consegue um volume aí bem mais, vamos dizer assim, real, que é 46,468 aproximadamente aí. Então, quanto melhor, né, quanto mais retângulos a gente fizer aqui, né, o refinamento, a gente consegue prismas que aproximam melhor esse volume, tá? Então essa é a nossa ideia. Na verdade, o que a gente vai fazer mesmo é pegar o limite de mn tendendo a infinito, né, dessas somatórias desses prismas e para conseguir o volume real, certo? E claramente isso daqui, quando a gente pega o limite dessas somatórias, a gente coincide com a definição de integral. Então, dessa forma, a integral dupla, ela vai também poder fazer o cálculo de volumes, tá? Então, aqui a nossa leitura vai ser integral dupla da função das variáveis x e y, dA, onde dA é o elemento de área, tá? Sobre o retângulo R, beleza? Esse dA aqui, pessoal, se a gente perceber aqui como a gente está tratando das duas variáveis aqui, x e y, esse plano x e y aqui embaixo, então, na verdade, esse dA aqui, ele vai ser o dx dy, tá? A gente vai, nos próximos slides, a gente vai definir uma maneira de... a gente pode fazer, na verdade, isso aqui tanto como dx dy ou como dy dx, porém, vai ter algumas construções que a gente vai ter que fazer para verificar uma dessas duas condições para o dA aqui, esse elemento de área aqui, tá bom? Só para lembrar que nos próximos vídeos também eu vou tratar da integral dupla sobre retângulos, que no caso já é esse vídeo, certo? Sobre regiões circulares, que a gente vai utilizar aí as coordenadas polares, tá? Utilizando o ângulo e o comprimento de arco, certo? A gente vai também tratar de integrais duplas sobre regiões que são delimitadas por curvas e regiões quaisquer aí, que no caso poderiam ser regiões poligonais, onde a gente vai ter que fazer o desenho e identificar cada uma das curvas, tá? Isso aqui dá um pouquinho mais de trabalho, certo? Então, praticamente a gente vai tratar aí das integrais sobre esses 4 âmbitos aqui, sendo que nesse primeiro vídeo que a gente já está falando de integrais duplas, a gente vai tratar aí essencialmente a integração sobre esses retângulos, beleza? Então, a integral dupla iterada, que a gente chama, né, é quando você define aqui a maneira de você calcular essa integral dupla, tá? E aqui a gente tem uma integral dupla iterada definida, ou seja, a gente já está denotando aqui os valores desse retângulo, tá? Lembrando sempre, o retângulo é base vezes altura, é só lembrar da fórmula da área do retângulo, tá? Então aqui é base, então significa que a base está entre A e B, né? Ou seja, nesse intervalo de A para B, e a altura está de C para D aqui, nesse intervalo fechado, beleza?
A gente vai utilizar o que a gente chama de integração parcial, tá? E sempre a gente vai pegar aqui essa integral dupla, né, que são duas integrais. Aqui o elemento de área a gente colocou como sendo dy dx, tá? Isso aqui vai fazer diferença na hora de integrar. A gente começa sempre as integrais de dentro para fora, certo? Então essa primeira integral aqui, a gente tem que lembrar que ela está sendo integrada em relação à variável y. E assim como lá na derivada parcial, a gente vai tornar o x constante, tá? É a mesma ideia da derivação, a gente vai fazer a integração aqui, tá? Então, você vai integrar essa função em y e o x passa a ser uma constante, tá? Aí, lembrando que quando você está integrando aqui, essa integral é definida, né? Variando de c para d, e aí, então, todas as funções que dependem de y vão se tornar números, né? Porque a gente vai aplicar o teorema fundamental do cálculo, certo? E aí, quando a gente acabar de resolver essa integral de dentro, ela vai se tornar, na verdade, uma função na variável x. E aí você consegue, então, fazer a integral de fora, que é exatamente relacionada à variável x. E aí você vai conseguir, então, um número para representar essa integral dupla, tá? Só lembrando, se a função é positiva, né, ou seja, ela está acima do plano xy, então isso vai representar um volume. E com certeza o sinal dessa integral dupla aqui vai ser positivo, tá? Representando exatamente o volume. Porém, assim como lá em cálculo 1, algumas funções elas vão ter sinal positivo e negativo. E dependendo dessa porção, se for a mesma porção que estiver acima do eixo do plano XY e abaixo do eixo XY, pode ser que essas porções sejam iguais e quando a gente some essas áreas, pelo fato de ter sinais diferentes, ela vai dar zero, tá? Então tem que ter novamente esse mesmo cuidado lá de cálculo 1. Se você estiver tratando de volume, você tem que passar então a função como sendo em módulo, tá? Ou seja, sempre positiva, tá? Vamos aí para um exemplo. E esse exemplo é bem legal porque a gente vai tratar aí do elemento de área sendo dy dx e também sendo dx dy. E aqui eu já vou falar dessa particularidade. Se você está tratando o elemento de área como dy dx, você tem que tomar cuidado com a variação sobre o retângulo que você está tomando essa integral, tá? Então aqui, com certeza o y está variando de 1 para 2, tá? Essa integral de dentro. E o x está variando de 0 até 3, tá? Esse é o retângulo que a gente está tomando lá no plano. Se a gente quer mudar isso daqui, a gente tem que exatamente seguir as mesmas condições, tá? Você muda o dx dy aqui, tá? E aí, essa integral de dentro agora vai passar a ser uma integral parcial em relação à variável x. E o x, ele está variando de 0 até 3. Então, essa integral aqui, essa de dentro agora ficou de 0 até 3. E a de fora tem que, de novo, concordar com o que foi feito anteriormente. O y está variando de 1 até 2. Então, essa integral de fora agora passa a ser de 1 até 2. Então, é somente esse cuidado que você vai ter que prestar atenção, porque nem sempre a gente vai tomar as variáveis, vamos dizer assim, percorrendo o mesmo intervalo, tá? Ou seja, pode ser um quadrado, de repente, essa nossa região, mas, em geral, é um retângulo. E esse retângulo dificilmente vão ter as mesmas dimensões, claramente, né? Então, você vai ter que concordar aqui nessa integral, nessa maneira que eu estou falando para vocês, para o y percorrer o mesmo caminho e o x também, certo? Então, vamos fazer aqui primeiro esse elemento de área sendo dy dx, tá? A gente monta a integral, integrando essa função que depende de duas variáveis. E aqui eu coloquei esse parêntese aqui para a gente lembrar que primeiramente a gente resolve a integral de dentro, tá? Então, por isso eu coloquei esse zoom aqui, vamos dizer assim. Essa integral de dentro a gente vai resolver separado, tá? Só dessa primeira vez. Então, integral de 1 para 2 de x ao quadrado y dy. Se a gente está integrando em relação a y, o x vira constante. Então, como constante, eu tiro da integral. E integro apenas em relação a y. Integral de y a y ao quadrado sobre 2, né? Variando de 1 para 2. Aqui eu aplico o teorema fundamental do cálculo, né?
essa primitiva aplicada no extremo superior, menos essa primitiva aplicada no extremo inferior. Fazendo os cálculos vai dar 3x² sobre 2. Então percebo que essa integral de dentro, ela vai, depois que a gente fizer o cálculo, né, ela vai ficar sendo uma função de x, dependendo de x. E aí quando a gente resolver essa integral de fora, né, então agora a gente vai substituir essa integral de dentro aqui, que deu 3x² sobre 2, integrando de 0 até 3. E aí você integra agora em relação a x, né, esse 3 sobre 2 sai. A integral de x² é x³ sobre 3, vai simplificar o 3 com 3, né? E variando de 0 até 3, faz o teorema fundamental do cálculo, isso vai dar 27 sobre 2, tá? E o que é legal aí dessa parte de integração, pessoal, é que se a gente mudar o elemento de área para dx dy, como eu falei ainda agora, né, prestando atenção nos intervalos, você vai acabar chegando no mesmo resultado. Então, independe de como você vai considerar o elemento de área, tá? Se você prestar atenção aí na variação dos intervalos, isso daqui tende a dar o mesmo resultado, né? Aqui vamos só fazer aqui rapidinho essa integral dupla, né? Para vocês ficarem mais cientes de que realmente vai dar a mesma coisa. Então a gente começa pela integral de dentro, nesse caso aqui integrando em relação a x, então o y vira constante, então esse y saiu aqui, e a gente vai trabalhar somente com a primitiva de x², tá? Que é x³ sobre 3, variando de 0 até 3, certo? Teorema fundamental do cálculo. Vai ficar 3³ sobre 3, né? Porque aqui quando for 0 vai dar 0. Então 3³ sobre 3 dá 3², que é 9, certo? Esse 9 sai da integral e ficou somente uma função que depende de y, que é exatamente a integral de fora. Integral de y² sobre 2, variando de 1 até 2, usando o teorema fundamental do cálculo, a gente vai encontrar 27 sobre 2, tá? Por enquanto, a gente está só calculando essas integrais iteradas. A gente não falou em nenhum momento que isso representa uma área, aliás, um volume, desculpa. Mas com certeza isso poderia ser um volume, até porque essa função é positiva, tá? Então, nós temos aí o teorema de Fubini, que é exatamente essa consideração de você levar em consideração os intervalos e representar o elemento de área como dy dx ou dx dy, né? E isso vai dar exatamente o mesmo resultado, tá? Mas a gente precisa de algumas hipóteses aqui para que isso realmente valha, tá? Esse teorema de Fubini. Primeiro, a gente tem que garantir que a função é contínua dentro desse retângulo, tá? E na verdade, se a gente colocar aí que a função é limitada nesse retângulo, a gente pode conseguir esse resultado também, tá? Mas a gente vai ver o próximo exemplo, onde essa consideração de trocar aqui o elemento de área, às vezes vai facilitar a nossa vida e outras vezes vai dificultar e muito em relação às técnicas de integração, tá bom? Então, por isso que esse teorema ele é bem legal, porque você pode trocar aí o elemento de área quando for necessário e para facilitar o cálculo, no caso, né? Então, olha só, chamei aqui de inversão na integral, essa mudança que a gente vai fazer aqui no elemento de área, tá? A gente está integrando essa função aqui, y seno de x vezes y dA, tá? Sobre esse retângulo, onde a base está indo de 1 para 2 e a altura está indo de 0 até π, ok? Então, perceba que se a gente fizer o nosso elemento de área aqui como sendo dx dy, tá? Dx dy, o que vai acontecer? Quando a gente for resolver essa integralzinha de dentro aqui, né, a gente vai considerar o y como constante, então esse y que está multiplicando aqui não vai ter nenhum problema, a gente pode tirar da integral, tá? E como essa função é composta, vai ser a integral da externa sobre a derivada da interna em relação à variável x, certo?
Então, como é que fica isso? A integral do seno é menos cosseno, né, de x sobre y, sobre a derivada da interna em relação a x, que é o próprio y. Lembra que tem esse y multiplicando aqui, ele simplifica, né? E simplifica também a nossa vida, beleza? E aí, você faz aqui o teorema fundamental do cálculo, ganhando essas duas funções aqui no integrando, menos cosseno de 2y mais cosseno de y. Percebo que esse integrando agora ficou só em função da variável y, que é exatamente a integral de fora, que é a integral em relação a y. E aí você integra facilmente essas funções, né, que são funções trigonométricas bem simples, e aplica o teorema fundamental do cálculo, achando aqui o valor zero, tá? Muito bem, agora se a gente fosse tratar esse elemento de área como sendo dy dx, eu não vou nem terminar aqui para a gente não estender muito o nosso cálculo, mas vocês podem terminar em casa, aí onde vocês estiverem, para constatar que dessa maneira aqui, utilizando o elemento de área como sendo dy dx, as nossas contas vão demorar bastante para chegar até o final, tá? Até porque, olha só, essa integral de dentro aqui, a gente percebe que é um produto, né? Y vezes seno de x vezes y. Todas as duas funções dependem de y. E como é uma função, vamos dizer assim, uma função de primeiro grau vezes uma função trigonométrica, a gente vai ter que utilizar a integração por partes. Então, daí você já percebe que não é uma coisa muito simples de se fazer. Você vai ter que fazer a integração por partes, né? Possivelmente depois você vai chegar numa outra integral que vai demandar uma outra técnica de integração para poder chegar no mesmo resultado, que seria o mesmo resultado que é o zero, tá? Então, fica essa dica aí para vocês, num determinado exercício, verificar qual a melhor maneira de tratar esse elemento de área aqui, tá? Uma pode facilitar e a outra pode dificultar a sua história aí, tá bom? E aí, finalmente, tratando aí do nosso volume, né, abaixo do gráfico e acima do plano XY, né, que a gente falou ainda agora, só uma interpretação aí dessa integral dupla, né, uma coisa que a gente poderia tratar, essa integral de dentro aqui, quando a gente faz, a gente poderia relembrar aqui de cálculo 1 a área da seção transversal de uma superfície, tá? Então é como se você tivesse um filete aqui desse volume. Lembra sempre de um pão de forma, tá? Aquele pão grande que é fatiado, então uma daquelas fatias seria exatamente essa integral simples aqui de A para B, certo? Dessa área da seção transversal. E quando você trata outra integral de fora, é como se você estivesse somando todas essas fatias de pão, né? No caso, todas essas áreas de seção transversal aqui para poder formar esse volume todo aqui, tá? Então, fica bem entendível, vamos dizer assim, de representar essa integral dupla aqui como sendo o cálculo do volume, tá? Só lembrando que a gente sempre vai precisar tratar essa função aqui com sinal positivo, tá, pessoal? Não esqueça, beleza? Essa função tem que ser positiva para poder representar um volume, tá? E aí, sobre todas aquelas condições que nós vimos anteriormente, a gente vai calcular aqui o volume do sólido delimitado pelo paraboloide elíptico de equação x² mais 2y² mais e igual a 16, beleza? E os planos x igual a 2 e y igual a 2. E os três planos coordenados, tá? Então, somente a parte positiva do eixo x, do y e do z, tá? Essa porção aqui desse paraboloide elíptico que está exatamente no primeiro quadrante, no octante, né, no caso do R3, certo? Então, como ele está delimitado pelos eixos coordenados, né, que seria o 0, 0, 0, então a gente vai considerar aqui o retângulo variando a base dele de 0 até 2, que é o x, e o y de 0 até 2 também, beleza? Então, vamos integrar
essa função aqui, lembrando que essa função é o z, tá? F de x, y, só é isolar. Vamos colocar ela no integrando. E aqui, pessoal, tanto faz você representar o elemento de área como sendo dx, dy ou dy, dx, até porque esse retângulo aqui é um quadrado, na verdade, né? Porque de 0 até 2 até de 0 até 2, a base e a altura variando no mesmo intervalo, certo? Mas aí você que escolhe, né? O teorema de Fubini garante que se você inverter isso daqui vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então, a gente integra primeiro a integral de dentro em relação a x, tá? Então, esse 16 aqui é constante, integral de dx é x, menos integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, menos 2, y ao quadrado é constante, nesse caso, e integral de dx é x. Aplica o teorema fundamental do cálculo, ficou uma função dependendo de y, e você integra facilmente em y, que resta aí pra gente 48 unidade de volume, tá? Aqui você pode colocar o ponto V para representar aqui que esse daqui é o volume abaixo dessa superfície e acima do plano XY, tá bom? E para finalizar, a gente vai considerar aí um retângulo que na verdade é um quadrado, nesse caso, né? A base variando de 0 a π sobre 2 e a altura também de 0 até π sobre 2. E a gente quer integrar aqui essa função seno de x cosseno de y. Tá? Percebo que no integrando eu tenho uma definição bem clara de uma separação das funções aqui, ó, desse produto. Uma função depende só de x, a outra função depende só de y. Tá? Independente aqui de ser um quadrado essa nossa variação aqui, independente disso, se você estiver integrando funções que dependam só de uma variável e num produto, né, vamos dizer assim, então você pode quebrar essa integral aqui em duas, tá? Então você separa o que depende de x e o que depende de y, tá? Você resolve essa integral separadamente e depois faz o produto, tá bom? Isso aqui, sempre que for possível, a gente pode separar, então, essa integral dupla num produto de integrais simples, vamos dizer assim, né? E aí fica bem mais fácil. Beleza? Bem, é isso que eu tenho para falar para vocês. Qualquer coisa, coloquem no comentário aí quem não conseguiu fazer o exercício que eu deixei aí para vocês terminarem, tá bom?